Resenhando Saberes. Resiliência, união e, acima de tudo, resistência. Uau! Tudo isso, queridos leitores, vocês vão encontrar em uma leitura extremamente potente e que me surpreendeu muito e me causou e me trouxe marcas críticas até hoje. Mas, antes de tudo, oi leitores, eu espero que todas, todos e todas estejam muito bem. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, esse canal é o Resenhando Saberes. E nós aqui falamos de literatura e o quanto a literatura é capaz de nos levar longe em relação ao conhecimento. Se você gosta do nosso canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, clicar em gostei nos nossos vídeos. Se você gosta, e conhece alguém que ama a literatura assim como nós, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que o nosso canal ele possa chegar mais longe. E não se esquece também de comentar se você tem alguma sugestão para que a gente possa estar trazendo aqui para os nossos vídeos. E, sem mais delongas, simbora para nossa resenha. E, gente, esse livro me fez pensar muito sobre a nossa sociedade, sobre a construção histórica da nossa sociedade. E se você quer aprender um pouco mais, se você deseja aprender sobre a história do mundo, sobre questões psicossociais, ou seja, que envolvem a sociedade, a psicologia, como se dá as relações humanas, esse livro é um prato cheio. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que Um Caminho para a Liberdade, da autora Jojo Moyes. Isso mesmo, gente. Daquela autora aclamadíssima daquela trilogia Como Eu Era Antes de Você. E por que eu falei para vocês que esse livro me surpreendeu muito? Porque ele foge totalmente daquela estrutura literária que a gente encontra nessa trilogia, aquela trilogia que teve seu primeiro livro adaptado, cinematograficamente, para quem não já assistiu, Como Eu Era Antes de Você. É um romance, bem clichê, de verdade. E esse livro, Como Eu Era Antes de Você, ele sai totalmente desse contexto para traçar um contexto crítico extremamente relevante para a nossa sociedade. Esse livro, Um Caminho para a Liberdade, foi publicado aqui no Brasil no ano de 2020 pela editora Intrínseca, e eu estou trazendo para vocês essa resenha, apesar de eu ter lido ele completamente em 2021, é porque eu estou fazendo a releitura e o quanto esse livro me trouxe impressões críticas muito fortes, trazendo um breve resumo do que se trata a história. A história vai trazer a perspectiva, principalmente de 5 mulheres que têm histórias de vida totalmente diferentes umas das outras, mas que estão unidas por um único propósito: difundir o conhecimento, levar o conhecimento para aqueles que não têm condições de irem para uma escola de uma maneira, digamos assim, comum, Como hoje nós vemos, a maioria da nossa sociedade consegue hoje ter uma educação básica, Pelo menos, dificilmente nós vemos aí alguém que não tenha pelo menos o ensino básico. E naquela época, gente, era muito mais comum se ver pessoas que não tinham sequer a capacidade de assinarem o seu nome ou de conhecer as letras. E o mais interessante, gente, e o contexto histórico, que a premissa desse livro ele traz, é justamente de um momento da história dos Estados Unidos, e por que não dizer mundial, onde
as pessoas estavam passando por um processo de readaptação. Por quê? A história se passa na década de 1930, ou seja, os Estados Unidos está ali tentando se reerguer da crise de 1929. E nessa tentativa de se reerguerem dessa crise, a primeira-dama, a esposa do presidente Roosevelt, criou um projeto que revolucionou, na época, a história do país. Mas por quê que esse projeto ele revolucionou? Porque tratava-se de uma biblioteca itinerante. O que isso quer dizer? Uma biblioteca móvel e que saía, uma biblioteca que ia até as pessoas e não as pessoas precisavam irem até uma sede de uma biblioteca. E qual é a grande sacada disso? É que mais pessoas começaram a serem alfabetizadas através desses livros e desses voluntários que muitas vezes saíam a cavalo para os lugares mais recônditos dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, essas bibliotecas itinerantes que se espalharam por todo o país, elas ajudaram a mais de 100 mil pessoas a serem alfabetizadas com esses livros que se diversificavam desde literatura, comum, como romances e entre outras coisas, a livros e revistas didáticas, que eram desde receitas até enciclopédias. E, gente, a história desse livro, ela vai ter o seu pano de fundo justamente nessa perspectiva histórica dos Estados Unidos, tá bom? Começamos esse livro com uma das mulheres, voluntárias dessa biblioteca, já dizendo, que é a senhorita Alice, que tornou-se a senhora Van Cleve. Alice era uma moça que vivia na Inglaterra, uma mulher muito à frente do seu tempo, leitores, porque ela criticava muito a família, conservadora na qual ela estava inserida. Então, cansada de viver naquele conservadorismo que a família dela trazia e de ver os abusos que as mulheres da sua família sofriam, inclusive ela, e ver as mulheres de sua família mascarando tudo isso, ela decidiu, na primeira oportunidade que ela teve, de sair do país para conhecer novos ares. Eis que ela conheceu um rapaz, um americano, que ela achou muito atraente, muito bonito. E ele também, isso aí foi recíproco, porque ele também viu na Alice essa beleza, então eles tiveram uma certa atração. E a Alice e ele engataram logo um romance. E rapidamente eles se casaram. E para Alice era mais como uma válvula de escape para sair do país que ela vivia. O que aconteceu? Quando a Alice viajou para os Estados Unidos, qual não foi a surpresa dela ao perceber que a família do seu noivo, ou, aliás, do seu marido, do Bennett, era ainda mais conservadora do que a sua. Inclusive, a cidade inteira, onde ela iria morar agora, que estava localizada no interior do estado do Kentucky, e ela se entristeceu profundamente por causa disso. Eis que, em um belo domingo, eles estavam na igreja, e em determinado momento, no final do sermão que o pastor estava dando, ao finalizarem, a primeira-dama, da cidade pediu a palavra ao pastor para falar um pouquinho desse projeto da biblioteca que ela estava querendo implementar na cidade. Só que ela não tinha voluntárias para isso, ela tinha somente 2 voluntárias. E ela precisava de mais pessoas para que eles levassem esses livros para os lugares mais distantes da cidade, ou seja, as zonas rurais, como aqui nós conhecemos no Brasil, ou seja, o interior do interior. Quando a primeira-dama perguntou quem gostaria de ser voluntária, especificamente eram mulheres,
todos ficaram em silêncio, principalmente as mulheres que eram casadas, que os seus maridos não permitiam que elas saíssem de casa sozinhas a cavalo por aí. Naquela época, né, a mulher era... Quando a gente pega o recorte histórico daquela época, a função da mulher basicamente era ficar em casa, bordar, ter filhos, cozinhar e servir ao marido. Ao perceber, né, que ninguém se voluntariava, a Alice, num ato de rebeldia, disse que iria se voluntariar. A contragosto do seu marido e do seu sogro, né? Que eram pessoas extremamente conservadoras nesse sentido. O sogro da Alice era um homem extremamente rude, um homem extremamente arrogante e principalmente por ser dono de grande parte das minas de carvão daquela cidade. Ou seja, ele tinha um poder aquisitivo, um poder econômico muito grande naquela cidade. Ele controlava muita coisa naquela cidade, gente. Eles ficaram extremamente contrariados com a decisão da Alice, né? Tanto o marido quanto o sogro. Ao aceitar essa proposta, a Alice começou a trabalhar. E é aí, leitores, que o livro, de fato, começa. Então, nós vamos conhecer a história de mais 4 mulheres que estão ali com suas diferenças, mas unidas por um único propósito, que era levar o conhecimento. Temos a Margaery, que passou por uma situação muito conturbada na infância por causa de seu pai, que era extremamente violento com elas, porque eu digo suas irmãs, seu irmão, né, com eles, e sua mãe. E por causa do seu pai, ela acabou se tornando alvo de alguns desafetos dentro da cidade. Esses desafetos que o pai dela herdou acabaram respingando nela. Tem também a Beth, que tem sua história de vida, né? E acho que a menos explorada, a história menos explorada, pelo menos na minha opinião, tá bom? Temos também a Izzy, que é a filha da primeira-dama, que não se voluntariou, digamos assim, mas que foi, né, indicada pela sua mãe por livre e espontânea pressão para que ela participasse, né? Mas o intuito da mãe era que a filha também se socializasse, já que ela estava em um processo de isolamento, né? Ela estava se isolando socialmente. A Izzy, ela é uma pessoa com deficiência. Ela tem uma dificuldade de andar por conta da sua perna. Uma de suas pernas que é menor que a outra. E, gente, ao longo do livro a gente vai percebendo o quanto ela vai se superando, né? E a gente vai vendo, conforme a história vai se desenrolando, o quanto as pessoas são preconceituosas e uma diversidade, infelizmente, de muitos preconceitos. Esse livro ele vai abordar. Temos também a história da Sofia, que é uma das histórias mais impactantes do livro, e eu não vou dizer o porquê, vocês vão precisar lerem para entenderem. Mas qual é a questão? A Sofia é uma mulher preta, e naquela época as pessoas negras eram proibidas de frequentarem os locais que as pessoas brancas frequentavam. Gente, quando a gente olha para trás, pode parecer algo inacreditável, né? Para quem não viveu isso, mas podem ter certeza que isso aconteceu. Isso aconteceu. As pessoas não poderiam frequentar os mesmos locais. Por conta de quê, gente? Por conta de cor, gente. Por conta da cor. Então vejam o quanto o racismo é extremamente forte nessa época e ainda respinga hoje, infelizmente. O racismo ainda é uma chaga aberta na nossa sociedade, infelizmente. E aqui, gente, a Sofia, ela era basicamente a bibliotecária oficial da biblioteca itinerante. Ela ficava na sede da biblioteca e o que acontece?
ela era responsável por organizar os livros, as revistas, as enciclopédias. Ela catalogava tudo, organizava tudo, costurava as capas dos livros que vinham esfoladas das viagens, né? E o trabalho que ela fazia era feito durante a noite, justamente pelo motivo que eu citei anteriormente. Ela não poderia ser vista em um lugar que era frequentado por pessoas brancas, porque senão ela era presa. Gente, eu respiro fundo porque isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, mas isso foi real durante um bom tempo nos Estados Unidos, até a Revolução feita por Martin Luther King. Então, é algo muito triste, mas que infelizmente é parte da nossa história e a gente precisa falar sobre isso para que a gente pense criticamente sobre o racismo que ainda reverbera nos dias atuais. O racismo, o capacitismo, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, ainda reverbera e vem de uma sociedade muito arcaica, de uma sociedade que prezava pelo poder aquisitivo, digamos assim. E esse poder aquisitivo estava muito mais sob o domínio de pessoas brancas. E dando continuidade à história, a Sofia fazia seu trabalho ali às escondidas durante a noite, para que ninguém as descobrisse, né? A história da Alice eu já falei, né? Da Margaret, da Beth também, que eu disse que é uma história ainda assim, que é menos explicitada, né? Mas cada uma delas, gente, tem a sua história e cada uma delas uma história que importa sim, sabe? E, gente, essas mulheres vão enfrentar de tudo para poderem levarem a leitura a essas pessoas. E é uma das coisas que mais me encantam, gente, é quando elas chegam nesses locais, né, para entregarem os livros, sabe? O quanto essas pessoas estão ávidas pelo conhecimento, o quanto essas pessoas, à medida que a gente vai virando as páginas do livro, a gente vai percebendo o quanto as pessoas são transformadas pela leitura, pela educação, sabe? O quanto a educação só nos mostra que é pela educação que o mundo, a sociedade, ela é capaz de seguir em frente. E é tão bonito, sabe, perceber o olhar daquelas pessoas, né? Geralmente eram camponeses, né? Pessoas que viviam no interior do interior. O olhar de gratidão que essas pessoas tinham para com essas mulheres, né? E o quanto essas mulheres eram alvo de ojeriza por parte principalmente dos homens da cidade, que achavam um absurdo difundirem o conhecimento. Mas por que eles achavam um absurdo difundirem o conhecimento? Porque é através do conhecimento que as pessoas exercitariam o pensamento crítico. E o que significa isso? Que as pessoas iriam se questionar porque viviam aquela vida, muitas vezes controladas por aqueles que têm um poder econômico muito alto, e infelizmente, que era o que acontecia naquela época. Esse livro, ele é um prato cheio se você quer conhecer um pouco mais sobre temas extremamente atuais, e além de temas extremamente atuais, o quanto esses temas atuais têm aí raízes históricas muito, muito, muito profundas, e é com muita alegria e satisfação que eu indico a vocês Um Caminho para a Liberdade, da autora Jojo Moyes. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Já fazia muito tempo que eu não aparecia aqui no canal, mas por conta realmente da correria da vida, eu estava com saudade de falar a respeito de literatura com vocês, de trazer mais resenhas para vocês. Eu espero que vocês gostem. Até a próxima resenha. Beijo, gente,